Hoje eu queria falar a respeito de como transformamos sonhos em realidade. Quantos têm alvos de fé para a vida, sonhos? Você tem? Hoje compartilhamos com a igreja alguns sonhos. E eu queria te ajudar a administrar recursos da graça de Deus que podem te fazer ver os propósitos do Senhor se concretizando. Sonhos se tornando em realizações no Senhor. Quantos desejam isso? Se você trouxe a Bíblia, abre em Isaías 61, versículo 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Eu quero compartilhar um testemunho antes de ministrar a palavra. Ontem eu cheguei em casa de viagem e chamei a Sil e as crianças para orarem. Falei para o Beni e para a Nina que hoje seria o dia da visão e pedi que eles orassem por esse culto e para que Deus me desse uma palavra. E então, depois que todos oraram, eu fiz como meu pai fazia comigo. Peguei a Bíblia e entreguei nas mãos do Benício. Falei: filho, eu creio que Deus pode trazer uma palavra para nós. Que Deus fala. Você acredita que Deus fala? Ele disse: sim, pai. Então ora e abre a Bíblia que Deus vai falar com a gente. E o meu filho orou e abriu a Bíblia e caiu nesse texto, Isaías 61. Mas quando eu olhei o texto, eu me atentei para um detalhe. Nós estamos falando do próximo ano eclesiástico da igreja, que começa depois das eleições. Estamos falando dos alvos para esse próximo ano. Se você reparar, o título deste texto na Bíblia é o ano da bondade de Deus. Eu falei: filho, Deus está falando conosco. Eu creio que neste ano nos tornaremos de forma especial alvo da bondade do Senhor. Deus vai derramar favor sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre nós enquanto igreja. Quantos creem nisso? Nós somos alvo, o ano da bondade de Deus. E eu gosto do Salmo 23, o final do Salmo 23. Ele vai dizer: certamente a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu gosto de imaginar que a bondade e a fidelidade de Deus, elas são pessoas, têm pernas, têm braços, e elas por vezes andam atrás da gente. Sabe, eu creio que por vezes nós não podemos perceber, mas quando fazemos de Deus o nosso pastor, o nosso guia, a palavra de Deus diz: esses personagens estão lá, bondade e fidelidade. Eu lembro de uma família que compartilhou comigo aqui na igreja, que eles têm um filho especial, e durante cerca de vários meses eles ficaram treinando aquele menino como ir para a escola. Entravam no ônibus, levavam o filho, faziam o trajeto, e depois de um tempo chegou o dia dele sozinho. Então a mãe colocou o menino dentro do ônibus, viu ele entrando. Só que o pai tinha pegado o ônibus na estação anterior. Ele estava lá. O menino não sabia,
mas observando se ele ia fazer o caminho direitinho. Sabe, por vezes a bondade de Deus se manifesta na nossa vida como uma espécie de espiã do bem. Vem com o farol baixo, mas se olharmos atentamente vamos perceber: o cuidado de Deus está lá. Você é alvo da bondade de Deus. Quando fazemos do Senhor o nosso guia, deixamos Ele dirigir as nossas vidas, nos tornamos alvo da bondade de Deus. Esse texto em especial vai falar para nós como podemos transformar sonhos em realidades, visões de Deus em propósitos realizados. Ele vai nos ensinar que recursos da graça estão à nossa disposição para que a bondade de Deus chegue para nós. Eu creio, a bondade do Senhor vai bater na porta da sua casa. A bondade de Deus hoje veio te cumprimentar nesse culto. Eu creio, o favor de Deus nos seguirá quanto igreja. Quantos creem assim? Primeiro recurso espiritual que nos leva a experimentar a bondade de Deus é a visão. O versículo 3 diz: eles serão chamados carvalhos de justiça. Versículo 4, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. O livro de Isaías é um livro de revelações. O profeta vai compartilhar com o seu povo a visão espiritual, o que Deus tinha revelado para eles enquanto nação. E é interessante, do capítulo 1 ao 40, ele vai falar destas visões que tem a ver com o juízo de Deus. Eu gosto de Isaías 6. Eu vi o Senhor assentado sobre o trono. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Visão. Capítulo 1 ao 40, ele está falando e exortando o povo por causa dos seus pecados. E por conta disso o juízo de Deus chegaria. Mas do capítulo 40 ao 66, começa o chamado livro da consolação. E agora o profeta começa a compartilhar a visão a respeito de como Deus vai restaurar, vai sarar a terra. E aqui ele compartilha duas visões. Primeiro, carvalho de justiça. O carvalho é uma árvore forte, com raízes profundas. Quantos conhecem um carvalho aqui? Sobrenome tem de vários, né? Mas o carvalho, ele pode viver de 500 a 1000 anos. Ele aguenta, resiste às tempestades fortes. O profeta está falando: olha, Deus me deu uma visão. Nós vamos enfrentar dificuldades. Ele é um profeta pré-exílico. Nós vamos enfrentar o exílio. Mas Deus nos fez carvalhos de justiça. Vamos passar pelas tempestades e ficaremos firmes. Ele continua, ele fala: nos tornaremos reparadores de brechas. Nós vamos restaurar caminhos. Ele está apontando para o que Deus ia fazer depois do exílio, quando o povo volta e reconstrói a cidade. De certa maneira, o Senhor estava usando Isaías para apontar uma visão do que Ele queria realizar entre o seu povo. Sabe, eu creio que nós estamos vivendo o mesmo hoje. A palavra de Deus vai dizer que onde não há revelação divina, o povo se desvia e perece. E eu creio que, de certa maneira, a nossa terra tem se tornado alvo dos juízos de Deus. Pecado traz consequência. E é por isso que uma das visões é levantarmos um clamor. Irmos na frente do palácio de governo com uma multidão, dizer: Deus, sara a nossa terra. Antes de vir para cá, essa semana estava vendo as notícias. Nós precisamos orar pelo nosso país. Olha o título da reportagem da Gazeta do Povo dessa semana: Moraes derruba a norma do Conselho Federal de Medicina, que impedia de matar bebês de 5 a 9 anos, 9 meses de gestação. Agora, uma liminar. O caso ainda vai ser julgado. Mas neste momento, crianças de 5 a 9 meses podem ser vítimas de aborto, porque alguém assinou.
Nós precisamos clamar pela nossa nação. Recebi agora essa semana um documento da Anajure. A Anajure, ela é uma organização representada por advogados e juristas que estudam a liberdade religiosa e atuam nesse sentido no nosso país. E eles me mandaram um documento falando de um caso que vai ser julgado agora no final do mês de maio, sobre os banheiros trans. Se isso passar, até na igreja a gente vai ter que ter banheiro trans. Eu posso ir para a cadeia, mas aqui não vai acontecer em nome de Jesus. Eu falei esses dias do Plano Nacional de Educação. Vai ser votado. Nesse plano, tem todo tipo de absurdo que você pode imaginar. Querem proibir o homeschooling, tirar a autonomia das escolas confessionais, introduzir a linguagem neutra dentro das escolas. É por isso que no dia 28, eu vou convidar cada pastor dessa cidade. E nós vamos para frente do palácio do governo, porque a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Caná, se ajoelhar, se prostrar, se humilhar. Nós vamos pedir perdão pelos pecados da nação. E sabe o que eu creio que vai acontecer? Vai ter uma multidão no dia 28, lá fora. Depois do culto do domingo, não vamos almoçar, vamos sair em jejum e clamar. E Deus vai nos ouvir. O nosso Deus não apenas sara pessoas, Ele cura lugares. Eu creio, Deus vai curar o Brasil. Se clamarmos, veremos a glória de Deus instalada. Ei, eu quero te convidar a viver algo grande. O nosso Deus é todo poderoso, Rei de reis. Basta um assopro, uma palavra, e não tem autoridade que resista. Não tem quem possa, não há quem consiga resistir àquele que é todo poderoso. Se o meu povo clamar, se o meu povo chamar, essa terra é abençoada. Nós vamos viver o maior despertamento que esse país já viu. Eu vejo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu peço a Deus que nos livre do mal, do juízo. Ele pode parar as águas, mas ninguém. Mas eu fico também enxergando a igreja nesses dias como uma resposta para este tempo difícil. Queridos, aqui na nossa igreja, nós mandamos mais de 300 toneladas de recursos para o Rio Grande do Sul. Levantamos mais de 1 milhão de ofertas, que vão ser enviadas para lá nos próximos dias. Eu chegava aqui na igreja e me dava vontade de chorar, de ver irmãos todos os dias, separando as coisas, não parava, de manhã, de tarde, de noite. Gente que saiu daqui e falou: pastor, eu estou indo para o Rio Grande. Eu vi os vídeos, os nossos irmãos resgatando gente. Essa igreja do Senhor Jesus nessa terra que se levanta nestes dias, ninguém vai parar o povo de Deus. Primeiro recurso é visão compartilhada, visão espiritual. Por vezes Deus abre os nossos olhos para enxergar o que sozinhos não éramos capazes de ver. Eu quero declarar em nome de Jesus: Deus vai abrir os teus olhos. Se você pedir, Ele vai te mostrar caminhos, estratégias, maneiras. E quando a visão espiritual chega, a bondade, o favor de Deus se manifesta entre nós. Segundo recurso da graça, que nos ajuda a transformar sonhos em realidade, nos torna alvo da bondade de Deus, é o Espírito do Senhor. O texto começa: e o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim. Eu gosto dessa palavra, está sobre mim. A ideia aqui é de uma cobertura, de uma coberta.
Em outras palavras, é como se o autor estivesse dizendo: eu me tornei alvo da bondade de Deus, porque eu me cobri com a presença do Senhor. O que fez o povo de Israel chegar no lugar do propósito do Senhor, a terra prometida, foi essa cobertura da graça. Enquanto eles andavam no deserto, uma nuvem os cobria de dia e os protegia do sol. À noite, ela virava uma coluna de fogo que os aquecia. Sabe, nós podemos nos cobrir com a presença de Deus. Já foi pôr filho pequeno para dormir, e depois de um tempo eles se desvencilham da coberta, e quando você vai lá, tudo encolhido. Aí você pega o acolchoado, a coberta e puxa, e aí ele descansa. É exatamente isso que acontece quando o Espírito do Senhor está sobre nós. Quando nos cobrimos com a presença, podemos descansar. Quando nos cobrimos com a presença, temos a convicção de que Ele age por nós. Mas como fazemos isso? Quando consagramos ao Senhor a nossa vida, o nosso trabalho, aquilo que fazemos. Eu tive o privilégio essa semana de pregar numa empresa, e nesse lugar ouvi o testemunho do pastor Cícero, que está aqui com a gente hoje. E ele contou que em determinado momento da sua vida ele assumiu um negócio, e ele resolveu, junto com a esposa, nessa empresa, fazer a sala do presidente. Ele era dono do negócio, tinha um sócio, mas eles resolveram fazer a sala do presidente e consagrá-la a Jesus. Era uma sala de oração. E enquanto estavam orando se deviam ou não fazer isso, Deus deu uma palavra em Provérbios 27, 7. A alma farta pisa favos de mel. E então, fizeram a sala. Na empolgação, querendo fazer o melhor para Deus, ele começou pelo chão. Normalmente a gente não começa a obra pelo piso. Pôs um carpé grosso assim, bonito. Mas a gente normalmente deixa por último, porque na reforma às vezes estraga o piso. Pôs o carpé. E aí quando começaram a mexer na sala para arrumar as coisas, encontraram um enxame de abelhas. Mas tinha colmeia. E quando eles começaram a tirar as coisas, caíram gotas de mel que mancharam o carpê. Ele falou para mim: pastor, eu não tirei as manchas, porque nós literalmente estávamos pisando em favos de mel. Sabe, eu creio que vai acontecer com você. Quando consagramos a nossa vida, estabelecemos essa cobertura da graça. Convidamos Deus. Sim, consagramos os nossos negócios, o que fazemos. Deus derrama favor sobre nós. Hoje eu vim dizer para você: você vai pisar favos de mel. Se você se cobrir com o Espírito de Deus, você vai experimentar farturas, sonhos, realizações, porque o nosso Deus é Deus de poder e graça. Quantos querem dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim? O Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre essa casa. O Espírito do Senhor está sobre a minha família. O Espírito do Senhor está sobre esta igreja. Nós vamos pisar favos de mel. Aleluia. É por isso que falamos de oração. É por isso que falamos de discipulado. Você precisa de uma cobertura. Você já pegou carona com alguém no guarda-chuva quando está chovendo? Já aconteceu assim? Quando nós oramos uns pelos outros, quando discipulamos uns aos outros, nós cobrimos essas pessoas com o amor e com a graça de Deus. E quando fazemos isso, Deus derrama favor e graça sobre nós. Quantos querem se tornar alvos da bondade de Deus? Se cubra com a presença. São 6 pontos, eu vou terminar à noite, mas o terceiro eu vou compartilhar com você. Você quer aprender tudo? Vem aqui à noite, vai ser tremendo. Terceira lição: o Espírito do Senhor me ungiu.
E o terceiro recurso da graça de Deus para vermos sonhos se transformando em realidade é a unção do Espírito. Unção. Quando recebemos a visão e nos cobrimos com o cobertor da presença, Deus derrama unção. O que é isso? São capacitações especiais para fazer cumprir o propósito de Deus. Olhe para as suas mãos. Todos nós somos limitados. O que a Bíblia vai nos ensinar é que quando buscamos a unção, Deus nos dá recursos, capacidades especiais. Com Sansão foi força. Bezalel, a capacidade de desenhar. Ele foi o artista que desenhou tudo lá dentro do tabernáculo. Davi, quando ele é ungido, a Bíblia diz que o Senhor se apossa sobre ele. E então ele tem uma fé e uma capacidade de liderar que não é comum. Para fazermos a obra de Deus, precisamos do Senhor e das suas capacitações. Para que os propósitos de Deus se cumpram na sua casa, você precisa de unção. Mas quando nós procuramos isso, Deus compartilha. Levante as mãos assim, levante as mãos. A Bíblia diz que Ele é a videira. Se estivermos conectados nele, podemos mais. Sem Ele nada podemos fazer. Deus vai colocar graça agora nas suas mãos. Capacitações especiais serão derramadas. Procure a unção. Clame por ela. E você vai ver Deus te usando de maneiras que você não acredita. Sabe, pode baixar as mãos. Sexta-feira eu fiquei impactado. Eu fui ver quem era o pregador da noite. E esse menino que está ali, o Davi Perdonci, filho do pastor Israel, meu amigo. Fiquei tão orgulhoso de você ontem. Sobretudo porque o Davi pregando é um testemunho de que Deus derrama unção, capacitações especiais. O Israel compartilhou comigo quando ele era mais novo, Davi, na escola teve uma apresentação. E o Davi era tão tímido. E quando ele chegou lá na frente, ele teve uma crise de pânico, ele teve que se esconder. O pai levou ele, saiu correndo do auditório. Passado algum tempo, uma outra reunião da escola, estava tendo um culto. E Deus visitou Davi e derramou óleo sobre a sua cabeça. Naquele dia, ele pediu para falar. E o Israel disse: Michel, foi um mover de Deus. Ele ministrou com autoridade para os pais, para os amigos que estavam ali. Sexta-feira, o Davi estava pregando para 4.000 pessoas desse lugar. E porque Deus derrama unção e graça, aquele menino tímido que tinha pavor de gente, fez o apelo e mais de 1.000 adolescentes entregaram a vida para Jesus. Deus é poderoso. Me mostre as suas imitações e eu vou te mostrar o meu Deus. Me mostre as suas debilidades, eu vou te apresentar. O Espírito do Senhor está sobre você. E quando cremos, Ele faz. Meninos derrubarem gigantes, pescadores iletrados confundirem os sábios, viúvas pobres trazerem a melhor oferta. É disso que se trata. Servir ao Senhor. Hoje você vai se tornar alvo da bondade de Deus. Nós iremos além, nós faremos coisas maiores, porque não se trata de nós. Ele nos deu visão, nos cobriu com a sua presença e nos autorizou com a sua unção. Se você procurar esses recursos, sonhos vão se transformar em realidade. Nós vamos pisar na terra prometida. Nós veremos milagres, sinais, prodígios. Eu vou ver
meninos sendo capacitados no nosso centro de formação e ministrando com ainda mais autoridade. Eu vou ver cegos, surdos, cadeirantes pregando o evangelho porque foram ministrados. Na nossa casa ali, eu vou ver células se espalhando pelos cantões desta terra, porque Deus vai levantar gente simples, mas que recebeu unção e graça de Deus. Eu creio, coisas maiores vão acontecer neste lugar. Os sonhos de Deus vão se cumprir entre nós. Eu era menino, tinha a tua idade, quando no chuveiro orei: Deus, me deixa participar de um despertamento. Eu queria ser um atleta, mas Deus falou não. Ele me disse que eu ia participar de um grande despertamento espiritual. Eu creio, já começou a acontecer. Hoje eu queria te convidar a fazer parte desse sonho. Nós vamos cantar a última canção e eu vou orar por você. E se você quer se comprometer, quer dizer: Deus, cumpre os teus propósitos, eu quero ver sonhos virando realidade, eu quero me tornar alvo da tua bondade, eu quero usar esses recursos, eu quero me comprometer com a tua obra. Você vai sair do teu lugar, os pastores vão estar aqui à frente. Você vai pegar um imã de geladeira. É só para você pôr lá na geladeira, lembrar de orar pela igreja, colocar teus alvos de fé e continuar orando. Coisas maiores vão acontecer neste lugar. Nós somos alvo da bondade do Senhor. Se Deus falou contigo enquanto nós cantamos, começa a sair agora do seu lugar. Vem aqui, pega um desses imãs e fala: Deus, eu quero a tua bondade, eu quero ser usado, eu quero a tua unção, eu quero me cobrir com a tua graça, eu quero visão do alto. Abre os meus olhos. Se Deus falou contigo, saia, se comprometa. Deus vai nos usar de maneira especial. Sei que você está vindo ainda, mas eu já vou orar para que Deus derrame unção nesta casa. Amém? Talvez não vai ter imã para todo mundo, mas a gente vai orar. Levanta a mão assim, ó, vamos clamar. Deus, na autoridade do teu nome, eu quero clamar agora nesta casa, que o Senhor visite esta igreja, que o Senhor abra os olhos espirituais dos meus irmãos, para que eles enxerguem as revelações de Deus para os seus, para a sua casa, seus ministérios, seus propósitos. Que o Senhor abra os céus neste lugar. Eu quero clamar na autoridade do nome de Jesus, que os meus irmãos carreguem a presença de Deus com eles, que eles entrem no trabalho com ela, que eles levem a presença aonde atuam, dentro de casa, nas reuniões de negócios, nas reuniões de família, que eles carreguem este cobertor. O Espírito de Deus está sobre nós. Manifesta a tua glória. Mas eu quero clamar da mesma forma que Jesus disse que a unção de Deus estava sobre ele, que hoje, neste lugar, capacitações especiais sejam derramados sobre os meus irmãos, que eles sejam tomados, Deus, de competências, de habilidades, que possamos ver crianças pregando, homens e mulheres, senhores e senhoras, tendo sonhos e visões. Que o Senhor manifeste graça e poder. Eu quero clamar: habilita-nos para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que essa igreja se expanda, vai além, que o teu nome seja exaltado. Participemos de um grande mover do alto. Derrama unção e graça. Santa presença se manifesta entre nós. Esta é a nossa oração. Que a palavra que ouvimos hoje frutifique em nossas vidas, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do teu Espírito repousem sobre o teu povo aqui presente, sobre a tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Lançando
meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.